Olá para você interessado em refletir sobre a vida. Seja muito bem-vindo ao canal Filosofia para Refletir. Bom, primeiro quero explicar o porquê do título do vídeo. Eu considero o filósofo Mário Sérgio Cortella um mestre porque, guardadas as devidas proporções, assim como Kant quando leu David Hume e foi despertado de seu sono dogmático, eu quando comecei a ler Cortella e acompanhar seus vídeos, fui despertado para a vida filosófica, a vida reflexiva, a vida em que pensamos antes de falar e agir. Eu não tinha contato nenhum com a filosofia e depois de conhecer o Cortella decidi fazer a faculdade e me dedicar a uma existência mais reflexiva. Mas como um bom mestre, todo filósofo de verdade aceita ser debatido e questionado. E há quem diga que o bom mestre de verdade é aquele que é superado pelo discípulo. Minha intenção não é superar ninguém, mas sim ser eu mesmo e tentar chegar o mais próximo possível do saber, por meio de uma reflexão sem preconceitos e dogmas impostos por mim mesmo, pela história ou pelo meio ambiente em que vivo. Explicado isso, existe um vídeo que circula pela internet muito interessante para ponderarmos. Esse vídeo é sobre um maratonista e uma situação que, segundo fala do Cortella, seria um exemplo de ética, mas que para mim poderia ser pensado sob uma ótica diferente. Antes de dar meu ponto de vista, vamos ver o vídeo em questão. Em 2012, durante uma maratona na Espanha, Fernandes Anaya surpreendeu o público. Ele era o segundo colocado da prova quando viu o queniano Abel Mutai, que liderava com folga, diminuir o ritmo a poucos metros da vitória por achar que já havia cruzado a linha de chegada. O que fez o espanhol? Ao invés de aproveitar a oportunidade para vencer a corrida, alertou o concorrente e o empurrou até a vitória. O jornalista veio com o microfone e disse assim: "Por que você fez o que fez?" E o menino espanhol disse: "Fiz o quê?" Ele não compreendeu a pergunta. Ele tem valores de conduta em que essa pergunta não faz sentido. O jornalista insistiu, disse: "Mas por que o senhor fez isso?" Ele disse: "Isso o quê?" Ele não compreendeu, ele não achou que houvesse outra coisa a fazer do que aquilo que ele houvera feito. O jornalista insistiu: "O senhor deixou ele ganhar?" Ele disse: "Eu não deixei ele ganhar, ele ia ganhar." Mas ele falou: "Então, mas ele estava distraído." Ele disse: "Então, se eu ganhasse desse modo, qual seria o mérito da minha vitória? O que é que eu ia pensar de mim mesmo? Quieto, sem câmeras." Aliás, ele disse uma coisa mais interessante: se eu subisse no pódio, no lugar de número 1, qual seria a honra da minha vitória? Qual seria a dignidade do meu sucesso? Falar sobre ética é muito difícil, já que se trata de um tema controverso e até mesmo subjetivo. Algo que em épocas passadas foi considerado fora da moral e dos bons costumes, hoje é coisa normal. Assim como fatos antes taxados como normais, hoje são tratados como imorais e antiéticos. Essa característica transitória da moral e da ética é apenas um dentre muitos fatos que colocam o assunto como discutível. Mas vamos falar sobre o vídeo. Temos que colocar as coisas conforme seu contexto, não temos como fugir disso. E nessa história, qual é o contexto? É o contexto esportivo. Por que a vitória de Fernandes Anaya seria antiética? É claro que não se pode separar completamente sua vida comum e sua vida no esporte quando se está competindo. Mas existe uma diferença entre um cenário e outro. Para muitos, na vida normal existe uma inclinação maior a não ser injusto ou desleal do que numa competição esportiva, e isso, claro, não é correto. A ética deve estar presente na vida como um todo. Portanto, não estou dizendo que esportivamente pode se trapacear. Não, isso é errado em qualquer contexto ou área da vida. Mas, no caso em questão, o corredor espanhol não estaria sendo injusto e nem desleal se ganhasse a prova. Vamos trabalhar a palavra merecimento. Quem merece ganhar uma maratona esportivamente falando? Quem está preparado em todos os aspectos, desde o físico até o mental, conhecer as regras e estar atento e preparado a corrida toda é crucial para vencer uma competição. Então o espanhol mereceria sim ganhar a prova.
já que ele estava bem fisicamente, mentalmente e prestando atenção a todos os aspectos da disputa. Se você na sua vida normal vê uma pessoa andando pela rua e nota que ela deixa distraidamente cair a carteira do bolso sem querer, você, obviamente, se quiser ser ético, ser justo, vai correr e avisar a pessoa do acontecido. Mas no caso da competição esportiva, existe uma diferença enorme, já que é uma questão de quem é melhor em, repito, todos os aspectos. Sabe quem eu acho que perdeu a chance de ser ético e justo? O queniano Abel Mutai, que deveria, ele, ter reconhecido o seu grave equívoco e assumir que quem merecia vencer aquela corrida seria o espanhol. A questão do jornalista que perguntou por que você fez o que fez é sim pertinente. Por que você deixou alguém que não estava preparado por completo na prova ganhar de você? Por que você deixou um competidor desatento ganhar de você numa corrida em que você merecia ganhar? A resposta do corredor espanhol para o repórter é mais errada ainda. Afinal, o queniano não ganharia não, se não fosse o aviso do espanhol. Ele parou na hora errada, ele errou. Ele não teve atenção e concentração necessária para um esportista. Fair play significa jogo limpo ou jogo justo. E o mais justo, o mérito maior, esportivamente falando, é sim do espanhol, já que estava mais preparado na maioria dos aspectos. Esse tipo de situação não pode ser comparada, por exemplo, com o doping. Este sim é o uso de algo antiético, antidesportivo, em que você deliberadamente tenta tirar proveito de algo externo ao esporte. Bom, como eu disse, a ética é um assunto muito complicado, em que cada um pode dar sua perspectiva. Não é nada fácil definir o que é realmente ético, principalmente se considerarmos o contexto, como fiz no caso dessa competição esportiva. Por isso é esse o título do vídeo, em querer refutar, ou pelo menos, refutar não é a palavra, mas pelo menos tentar, de alguma forma, debater sobre o que o Cortella disse. Porque, a princípio, a gente tende a confirmar o que ele falou. Mas se a gente pensar um pouco melhor e colocar no contexto esportivo, a gente começa a ter uma ideia um pouco diferente. Não é fácil chegar ao consenso, mas é sempre bom debater sobre a ética e isso deve ser feito com ouvidos atentos para que possamos mudar humildemente de opinião se estivermos errados. Por isso, quero muito o comentário de vocês. Comentem, se inscrevam no canal e acessem nosso site filosofia-refletir.wix.com/filosofia. Por hoje é isso, muito obrigado e até a próxima.